bendecidos con toda bendición. Saudações a todos os nossos santos anjos, fiéis mensageiros de boas novas. Também uma saudação para todos os que nos escutam pela primeira vez. Nos alegramos de que estejam aqui recebendo água de vida. Todo o que beber da água que eu darei não voltará a ter sede jamais, senão que dentro dele, essa água se converterá em um manancial, do qual brotará vida eterna. Amém, aleluia! No tema de hoje, o verdadeiro povo de Deus, vou mostrar qual é o povo verdadeiro e como é que se chega a fazer parte desse povo, que agrada e serve a Deus. O mundo inteiro lê a Bíblia como se fosse um livro de contos, e ao estar presos à letra, não tem claro quem é o verdadeiro povo de Deus. Todos os muçulmanos, judeus, cristãos se dividem dentro deles mesmos em diferentes grupos. Dependendo de seu estado emocional, vão mudando e se movendo. Ou se alguém pregou algo que os demais não estão de acordo. Ou se um quer ser líder e aparta um grupo com maquinação para tirar esse líder. Ou para começar seu próprio quiosque em outro lugar. Não têm temor a Deus e se movem como se o trato de Deus com seu povo fosse uma piada, uma bagunça. E isso é porque não são o verdadeiro povo de Deus. Não o conhecem, nem são guiados pelo próprio Deus. Quando é Deus quem guia seu povo, há ordem e perfeição entre eles? Claro, porque os que seguem a Deus são primeiramente temerosos, humildes, mansos e de limpo coração. Não andam buscando posições, porque eles sabem que só há um Deus, Melquisedeque Lisbete, o qual é sobre todos, por todos e em todos. E os que são parte do povo de Deus são seus filhos fiéis que são iguais a Deus. O povo de Deus não é toda pessoa que invoque a Deus, não. Tem que ser ensinado e criado espiritualmente por mim, o Espírito Santo, e depois de ter crido em mim, é dado o poder de ser feito filho de Deus. Não só porque nasceu de carne e osso é um filho de Deus, nem tampouco porque prega sobre Deus, nem porque vai em uma chamada igreja onde você pensa que estão louvando ao Deus eterno. Não é assim? Os filhos de Deus são feitos à sua imagem e semelhança, espiritualmente, e só Deus mesmo pode fazer isso. Da mesma maneira que é necessário um pai e uma mãe para ter filhos carnais, no espiritual existe um Deus Pai e Mãe que geram e dão à luz filhos, mas não carnalmente, senão espiritualmente. Deus gera e dá à luz filhos com sua palavra feita carne. Essa é a única maneira de garantir que você está no lugar correto, onde se louva ao Deus verdadeiro. Todo mundo está dividido por suas próprias crenças, e isso é porque ninguém tem a verdadeira palavra de Deus? Claro que não, porque está profetizado que Deus mesmo é quem estaria presente para reconciliar o mundo consigo mesmo. E se veio para reconciliar consigo mesmo, é porque todos estiveram espalhados e divididos, como vemos hoje em todas as religiões. Deus não pode estar em todas as igrejas tampouco, porque estaria em contradição com sua própria palavra. E Deus é fiel, não pode negar a si mesmo. Hoje Deus está reconciliando consigo mesmo aos homens através de sua palavra, Cristo Lisbete. Eu vim para reconciliar a todos os homens com Deus através de minha palavra, o Evangelho eterno, que te consola, te justifica, te traz paz e vida eterna. E isso é porque eu sou a palavra de Deus, feita carne. Eu sou o Verbo, feito carne. Com minha palavra, eu estou fazendo filhos à imagem e semelhança de Deus, que é Espírito. Vou realizar em todos os justos do mundo, porque está escrito que todos chegarão à unidade da fé e do conhecimento da esposa de Deus, a um varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu vim para salvar a todos os que creem em minha palavra e têm fome e sede de justiça e paz, tanto judeus quanto gentios. Mas a pergunta é: e quem são esses judeus? E esses gentios de quem fala a Bíblia?
Não é o judeu que pratica o judaísmo, nem o gentio que não professa a religião cristã ou judaica? Para o mundo, um gentio se aplica à pessoa que não crê na doutrina cristã, ou seja, um pagão. E o judeu se aplica à pessoa que pratica o judaísmo, ou descendente dos hebreus ou israelitas. Eu vou mostrar quem são os verdadeiros judeus e gentios que a Bíblia menciona. E isso é para que não se deixem enganar mais por homens que professam ser mestres na palavra de Deus. Eles não sabem nada sobre Deus e precisam calar a boca e sentar para aprender de Cristo Lisbeth, para que deixem de enganar-se a si mesmo e aos demais. Vocês também devem aprender de mim, para que já não sejam meninos flutuantes levados por aí, por todo o vento de doutrina. Porque é uma armadilha desses homens que com maquinação te fazem errar quanto a Deus. Isso podem enviar a toda a sinagoga judaica e muçulmana, também para que desçam da nuvem em questão e deixem de se achar os mais importantes dentre os homens e o povo escolhido de Deus. Porque em verdade vos digo a todos os judeus praticantes, os muçulmanos e aos chamados cristãos, vocês não são o povo escolhido de Deus, e até que não aceitem a mim, Cristo Lisbeth, não poderão ser parte de seu povo. Vocês hoje têm a oportunidade de ser parte do povo de Deus e começar a viver como espirituais. Mas não espere que Deus venha por vocês somente para levá-los a um lugar especial. Isso não vai acontecer jamais. Se ainda hoje está esperando, é porque ele não vem para nenhum judeu, nem tampouco para um que tente servir a Deus com a carne. Deus é espírito, e não estou dizendo que é um ser etéreo, que não se vê, porque Deus tem corpo e tem boca para falar. Seu espírito é uma palavra e um ensinamento de sabedoria e inteligência que sobrepassa a dos homens. Deus é um corpo de varão e fêmea. Vive como um espírito. E assim é que os que são iguais a ele e ela são seus filhos. Mas não são nascidos de carne e osso, senão que são nascidos por vontade de Deus. E a vontade de Deus é que os crentes sejam salvos pela loucura de minha pregação, e não por nenhuma sabedoria de homens terrenais, que pensam que conhecem a Deus e acham que sabem o que alguém deve fazer para agradar a Deus. Veja o que diz na primeira carta aos Coríntios, 1:21. Já que Deus, em seu sábio desígnio, providenciou que o mundo não o conhecesse mediante a sabedoria humana, e teve por bem salvar mediante a loucura da pregação aos que creem. Se o que eu te falo parece loucura, então está escutando a pregação que te salva da morte física. Já que a salvação de Deus é vestir teu corpo mortal de imortalidade. Aí é onde Deus quer mostrar seu poder. E eu sou a primeira, privilegiada, em mostrar que Deus tem o poder de dar-nos vida eterna. No tema anterior, eu disse que Cristo sempre dizia, meu Pai, e também várias vezes dizia, vosso Pai, e não se incluía, dando a entender que o Espírito Santo que viria neste tempo não falaria em sentido figurado, senão que falaria claramente sobre Deus Pai e Cristo. Consequentemente, já não vamos ler a Bíblia como a parábola, que é, senão claramente. Para muita gente, a Bíblia é contraditória e é porque Cristo não havia se manifestado para falar claramente sobre a verdade de Deus. Mas ao estar presente Cristo Lisbeth, falando claramente sobre Deus e Cristo, podemos decifrar os mistérios escritos nela. Vocês escutaram seu irmão Rafael Damares dizer que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, fêmea. Assim mesmo é. Não há outro mediador. Ninguém pode ser seu próprio mediador com Deus, porque só existe um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Cristo Lisbeth, o Cordeiro fêmea. O mundo espera um mediador, e ao invés de esperar pacientemente até que chegue, todos estão tratando de ser mediadores. Digo a todos esses chamados pastores, já podem repousar? Cristo já chegou e está aclarando todo o oculto das trevas, manifestando as intenções dos corações e dando a cada um dos que creem em mim reconhecimento de Deus.
Isso é o que todo ser humano busca, ser reconhecido por Deus. Por isso existem tantas religiões. Todas buscam a um Deus, mas só existe um verdadeiro. E seu nome é Melquisedeque Lisbete. Deus não está em todas as igrejas, e isso pode-se ver. Eles oram e pedem a Deus tanto, e ainda assim vemos tanta destruição e maldade acontecendo no mundo. É pela divisão que há nos homens. Lhes digo que só os humildes me receberão e entrarão em meu reino, mas haverá muitos ventrudos que não vão querer entrar. Deus é justo e não faz acepção de pessoas. Aqui todos os que creem em mim e em minha palavra, seja judeu ou gentil, todos são bem-vindos, diz o único todo-poderoso Deus, Melquisedeque Lisbete. A Bíblia menciona a circuncisão, incircuncisão, judeu, gentil, que também se conhece como grego, palavras que são tomadas literalmente pelos homens religiosos que não puderam se desprender da letra para ver o aspecto espiritual dessas palavras. Hoje quero mostrar quem de verdade são os judeus, os gentios, os circuncisos e os incircuncisos. É importante te informar o significado dessas palavras para que possa reconhecer onde está e assim se localizar no lugar correto quando se trata de Deus. Se você sinceramente e de verdade ama o Senhor e está buscando a verdade sobre Ele, então escute com atenção o que vou explicar. Primeiro vamos começar explicando o que é a incircuncisão, para que possam entender quem são os gentios. Vejamos o que diz na carta aos Colossenses 2. E a vós, estando mortos em pecados e na incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os pecados. Quando Paulo menciona a incircuncisão de vossa carne, está se referindo à do corpo pecaminoso carnal, espiritualmente? Não é algo físico? Quer dizer que se é um incircunciso, é porque está ainda morto em um corpo de pecado que não se deixou circuncidar com minha palavra? A circuncisão é sinal do pacto? E se não a vê espiritualmente, então a mulher ficaria excluída de poder servir a Deus? Por isso a mulher é tão maltratada pelos homens judeus e muçulmanos, já que ela não pode ter uma circuncisão feita por mãos, e pensam que o pacto é só com os varões, e as fêmeas só estão aqui para servi-los como escravas de suas necessidades carnais. A mulher é muito importante para Deus, e o próprio Pai está casado com uma mulher virtuosa, e todas as fêmeas que nascem do Espírito também são mulheres virtuosas. E é porque foram circuncidadas de seu corpo pecaminoso carnal. E isso é espiritual. Deus disse que não é bom que o homem esteja só. A ajuda idônea é necessária para o homem. Tem que ser bem ignorantes esses homens que pensam que, tirando um pedacinho de pele, podem se fazer limpos diante de Deus, quando suas mentes estão sujas e cheias de imundície. O gentil ou grego e a incircuncisão são o mesmo, e é aquele que não foi limpo e embranquecido espiritualmente com minha palavra, ou seja, ainda está vivo a todos os desejos enganosos de sua mente carnal, é um débil mortal que não foi justificado por Deus, porque a justificação só pode vir depois que a pessoa morre a todos os desejos enganosos da mente carnal. Só assim será um ser espiritual que julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Veja o que diz na carta aos Romanos 2, do 1 ao 9. Portanto, tu não tens desculpas, qualquer que seja, quando julgas aos demais, pois ao julgar aos outros condenas a ti mesmo, já que praticas as mesmas coisas. E bem sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas se baseia na verdade. Ou seja, se vai julgar alguém, tem que ser baseado na verdade de Deus e só depois de ouvirem minha palavra. Essa é a única maneira de julgar em meu reino? Somente com a verdade e espiritualmente? Aqui não julgamos carne, porque a carne para nada se aproveita. É o Espírito que está crescendo em ti o que julgamos?
A ideia é que cresça um Espírito Santo, justo e não imundo. Pensas, então, que vais escapar do juízo de Deus? Tu que julgas os outros e, no entanto, fazes o mesmo que eles? Não vês que desprezas as riquezas da bondade de Deus, sua tolerância e sua paciência, ao não reconhecer que sua bondade quer levar-te ao arrependimento? Mas por tua obstinação e por teu coração incorrigível, segues acumulando castigo contra ti mesmo, para o dia da ira, quando Deus revelará seu justo juízo. Porque Deus pagará a cada um conforme o que suas obras mereçam. Deus é justo, e isso só acontece depois da circuncisão não feita por mãos, que é igual a morrer aos desejos enganosos de sua mente carnal. Por isso diz em Hebreus 9:27, da mesma forma que está estabelecido para os homens que morram uma só vez e depois disso o juízo. Só quando tu morres da mesma maneira que Cristo Lisbete morreu, cravando na cruz, que é a mente, as paixões e os desejos da carne, é justificado por Deus o juiz justo. Assim é que se pode ser parte do povo de Deus e ser galardoado com a vida eterna. Mas isso só vem se não rechaça a verdade que eu falo. Ele dará vida eterna aos que, perseverando nas boas obras, buscam glória, honra e imortalidade. Mas os que, por egoísmo, desprezam a verdade para agarrar-se à maldade, receberão o grande castigo de Deus. Haverá sofrimento e angústia para todos os que fazem o mal, os judeus primeiramente e também os gentios. Por que diz os judeus primeiramente? Bom, já sabem que os gentios são aqueles que ainda não me escutaram? E agora vou explicar quem são os verdadeiros judeus para Deus. Aqui mesmo, no capítulo 2 da Carta aos Romanos, vamos ao versículo 17 em diante. Mas tu, que és chamado de judeu, que dependes da lei e te glorias de tua relação com Deus, que conheces sua vontade e sabes discernir o que é melhor, porque és instruído pela lei, que estás convencido que és guia dos cegos e luz dos que estão na escuridão, instrutor dos ignorantes, mestre dos simples, pois tem na lei a própria essência do conhecimento e da verdade. Enfim, tu que ensinas aos outros, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas contra o roubo, roubas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas aos ídolos, roubas de seus templos? Tu que te glorias da lei, desonras a Deus transgredindo a lei? Assim está escrito: por causa de vocês se blasfema o nome de Deus entre os gentios. Depois de ler esses versículos, podemos ver que o judeu, que tem uma relação verdadeira com Deus, é alguém que conhece a vontade de Deus, sabe discernir o que é melhor porque é instruído pela lei, é guia de cego e luz dos que estão na escuridão, instrutor dos ignorantes, mestre dos simples, pois tens na lei a própria essência do conhecimento e da verdade. Mas há alguns que, ainda que conheçam a verdade, suas ações demonstram o contrário. Os judeus, que na verdade não conhecem a Deus, mas se gloriam por conhecê-lo, são todos aqueles que estiveram comigo no princípio e agora não estão. Se apartaram de mim e falam como se eles fossem mestres, quando tudo o que sabem aprenderam de mim. Só um exemplo: é luz inacessível. Como eles sabem que o rei está em luz inacessível? Porque aprenderam de mim, mas ainda assim nem sabem onde é. Eles são idólatras, ladrões, adúlteros e desleais ao único Deus que conheceram. Foram circuncidados por mim, são judeus que guardavam minha lei, mas um dia saiu maldade e contratações em sua mente e se apartaram de seu Deus. Agora são esses judeus que, por causa deles, o nome de Deus, Melquisedeque Lisbete, é blasfemado. As virgens insensatas não são os gentios que eles pensam, porque foram circuncidadas e foram parte de meu povo, só que são o povo rebelde e desobediente. Sua purificação veio a ser imundície, mas já são conhecidas como o povo de Israel, que começou bem no caminho
e depois se desviou por suas maquinações e por não querer deixar de viver como homens terrenais. A vida do Espírito não é atrativa para eles. Como lhes disse antes, Deus faz com que tudo se repita. E no deserto, muitos do povo se rebelaram contra Moisés. Os que me negaram não irão mais adiante, porque sua insensatez agora se manifesta a todos, como também foi a daqueles no deserto. Esses versículos não têm nada a ver com os judeus praticantes. Não está falando deles, e isso é o que necessitam escutar para que deixem de servir a Deus com sua carne e tirem todo esse traje que usam, pensando que isso significa algo para Deus. Tudo o que eles fazem é para agradar-se entre eles e não a Deus. A circuncisão tem valor se guardares a lei, mas se a transgrides, vens a ser como um incircunciso. Portanto, se os judeus cumprem os requisitos da lei, não serão eles considerados como se estivessem circuncidados? Claro, porque não é uma circuncisão física. O que não está fisicamente circuncidado, mas obedece à lei, condenará a ti, que apesar de ter o mandamento escrito e a circuncisão, transgrides a lei. Eu escrevo os mandamentos em tua mente, mas se transgrides minha lei, será conhecido como um judeu espiritual, que violou a lei de Deus. O exterior não faz a ninguém judeu, nem consiste a circuncisão em um sinal no corpo. O verdadeiro judeu o é no interior, e a incircuncisão é a do coração, a que realiza o espírito, não o mandamento escrito. Ao que é judeu assim, louva a Deus e não as pessoas. Lembrem-se que a circuncisão é sinal do pacto entre Deus e os homens. Tudo o que aconteceu fisicamente é uma figura do verdadeiro povo de Deus, que é espiritual. A circuncisão que se fez na carne, agora se faz em espírito. Já vem porque o judeu praticante não é louvado por Deus? Eles são judeus em seu exterior, mas no interior são incircuncisos, são gentios. Se você diz isso, se ofendem, porque para os judeus, os gentios são o pior. Mas isso é importante que saibam que os judeus que não guardam minha lei e os gentios que não guardam minha lei são os odiados por Deus. Lhes será dada a oportunidade de me escutar, mas se me rechaça, serão castigados por Deus, igual às virgens insensatas, que não se arrependem de seu pecado. Quando Cristo se aproximou da mulher samaritana, ela disse, em João 4, do 19 ao 26, Senhor, disse a mulher, vejo que você é profeta. Então, diga-me, por que vocês, os judeus, insistem em que Jerusalém é o único lugar onde se deve adorar, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde adoraram nossos antepassados? Maria lhe respondeu, creia, querida mulher, que se aproxima o tempo em que não terá importância se adora ao Pai nesse monte ou em Jerusalém. Vocês, os samaritanos, sabem muito pouco acerca daquele a quem adoram, enquanto que nós, os judeus, conhecemos bem a quem adoramos, porque a salvação vem por meio dos judeus. Uma vez mais, o judeu a quem está se referindo é aos que são circuncidados na circuncisão de Cristo Lisbete, nesses últimos dias. Mas se aproxima o tempo, e de fato já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai busca pessoas que o adorem dessa maneira. Pois Deus é espírito, por isso todos os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse, sei que o Messias está para vir, ao que chamam Cristo. Quando ele vier, nos explicará todas as coisas. Então Maria lhe disse, eu sou a Messias? Viram como a samaritana estava inteirada de que o Cristo que eles esperam viria para explicar todas as coisas? O mesmo que disse Cristo sobre o Espírito Santo, que viria para falar todas as coisas, e também disse que quando ela mesma viesse em outro tempo futuro, não falaria mais em alegorias, senão claramente sobre o Pai?
Também estamos no tempo onde os verdadeiros adoradores estão adorando ao Pai, em espírito e em verdade. E isso só pode significar uma coisa: que Cristo está na terra com os homens, falando claramente sobre o Pai, e já tem adoradores que, em espírito e em verdade, o adoram. Algo que se vê hoje em Rei de Salém, o único reino onde se adora ao Pai em espírito e em verdade. Graças a Cristo Lisbeth, que faz tudo o que Deus Pai, Melquisedeque pede. Deus ama a todo aquele que me ama e guarda minhas palavras, que são a lei de Deus. Vejamos o que diz na carta aos Gálatas 3, do 25 ao 29. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, que é Lisbeth. Porque todos os que fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Já não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, que é Lisbeth. E se vós sois de Cristo, certamente linhagem de Abraão sois, e herdeiros segundo a promessa. Tudo se resume a Cristo Jesus, que é Lisbeth. Essa é a chave para a justificação e a redenção. Se crê em mim e em minha palavra, não importa de onde é, será parte do verdadeiro povo de Deus e se sairá muito bem todos os dias e terá a vida eterna. Se me segue e faz tudo o que eu te digo. Amém? Aleluia! Quero terminar falando sobre o dízimo e a oferta. Vejamos o que diz em Hebreus 7, do 1 ao 2. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu a receber Abraão, que voltava da derrota dos reis, e o abençoou, a quem Abraão deu os dízimos de tudo, cujo nome significa primeiramente Rei de Justiça e também Rei de Salém, isto é, Rei de Paz. O dízimo de tudo é uma medida justa nos olhos de Deus. E Abraão foi fiel em entregar a Deus os dízimos de tudo. Também diz em Malaquias 3,10: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e haja alimento em minha casa, e provai-me agora nisto, diz Melquisedeque Lisbeth dos exércitos, se não vos abrir as janelas dos céus, e derramar sobre vós bênção até que sobreabunde. Deus abriu as janelas dos céus ao dar-lhes toda a sua sabedoria. Vocês provaram a Deus nisso? E derramamos sobre vós bênção até que sobreabunde. Também quando Cristo observava como as pessoas depositavam seu dinheiro na caixa das ofertas do templo, ela via muitos ricos que colocavam grandes quantidades, mas quando chegou uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas, isso lhe chamou a atenção e disse aos seus discípulos: Lhes digo a verdade, essa viúva pobre deu mais que todos os demais que ofertam, porque eles dão uma mínima parte do que sobra, mas ela, sendo pobre como é, deu tudo o que tinha para viver. Há uma revelação bem linda nessa história, e é que quando a viúva deu tudo o que tinha para viver, o que isso significa é que essa viúva entregou sua vida inteira ao Senhor, confiava totalmente em Deus e por isso foi fiel em dar sua semente. Quando Deus disse: Me dê seus dízimos e ofertas, a parte da oferta é tua vida, tua mente entregue totalmente a Ele. Vejamos o que significa a palavra oferta. Oferecimento que se faz a uma causa nobre, à divindade, a um santo, coisa ou serviço que se oferece como mostra de respeito e amor. Assim é que a Deus agrada a sua oferta, quando a dá como prova de respeito e amor. Deus não é injusto, Ele é o Rei de justiça e paz. E o que quer de ti, primeiramente, é tua fidelidade. E então, teus dízimos e ofertas serão aceitos como aroma suave agradável. Tu és fiel em seus dízimos e em tuas ofertas. Essas ofertas são da maneira que você cuida desse reino? Com teu bom proceder e tua fidelidade? Bom, veja quantos filhos semearam para que essa palavra corra. E existiram pessoas que semeiam mais que o dízimo, ou até mais de 20, mas suas ações demonstram que estão longe de mim. Também há outros que só podem dar o 10,
e sofrem porque em seu coração queriam dar 20. Em verdade vos digo, fácil é meu jugo e leve é minha carga, e assim deve ser a tua também. Quero que sempre esteja em repouso e em paz. Hoje, Deus diz que o dízimo é uma justa medida para entregar a Ele, ok? E espero que os governos que cobram impostos sejam justos, como é Deus. Amém? Aleluia! Os amamos eternamente e nos vemos em breve.